Olá, queridos amigos! Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Já estamos aqui com o ministro Sérgio Alves, que vai nos falar um pouco mais da palavra de Deus que está na Bíblia. Tudo bem, ministro? Tudo bem, que Deus abençoe a todos vocês, que todas as semanas aqui nos acompanham nessas mensagens que são da verdade de Deus, que com certeza faz bem para o nosso coração, nos dão assim um certo alento numa época tão difícil como estamos vivendo hoje, né? Momentos assim em que nós percebemos a necessidade que todas as pessoas têm, sejam elas conscientes ou inconscientes, né? Essa geração precisa de Deus como nunca vi antes na minha vida, e quando elas descobrem a realidade da pessoa de Deus, elas ficam verdadeiramente fascinadas e perplexas, porque perderam tanto tempo sem acessar essa maravilha, né? Verdade, pastor, e muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso, porque realmente nos nossos tempos está acontecendo como está escrito na Bíblia, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar. Então, o amor parece se esfriando tanto do coração das pessoas, que às vezes as pessoas vão se acostumando com aquilo, talvez nem percebam, e aquilo redunda num vazio existencial, em crises de ansiedade, depressão, muitas vezes, né? E as pessoas não se dão conta. A gente vê que falta muito amor, muito afeto, que o egoísmo, né? O individualismo aumenta cada vez mais. Por isso, dentro desse contexto, eu hoje gostaria que o senhor falasse para nós sobre uma passagem aqui do livro de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Eu leio bem rapidinho para vocês aqui, para vocês depois seguirem. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse texto é interessante para que a gente possa fazer um comparativo da necessidade dessa geração. Hoje nós estamos voltando às leis antigas que já foram, no caso aqui, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Hoje essa maneira de viver ainda está em evidência. Nós estamos assim na última geração da graça, no século 21, e ainda as pessoas estão usando esse princípio como uma regra de convivência entre as pessoas. Porque a cultura divina é algo muito desconhecido ainda. A verdade de Deus é algo assim ainda que não foi tocado por esta geração na grande parte dela. E mesmo aquelas pessoas que conhecem assim um pouco dos princípios divinos, mesmo assim aquelas pessoas relutam muito em praticar e mostrar a realidade que tem a verdade. Porque a verdade ela só se torna realidade quando alguém acredita, tem fé e vive o princípio. Aí então a realidade divina se manifesta neste mundo natural, onde as pessoas possam ver que esse Cristo, na verdade, não está numa sepultura nem numa cruz, mas ele ressurgiu verdadeiramente dos mortos e, através dos seus fiéis, ele manifesta esta expressão santa e justa e de grande paz e alegria, né? Porque uma pessoa que está no Espírito e que anda vivendo os seus dias fundamentada na palavra de Deus, e ela pratica o que está escrito aqui, o que você acabou de ler. Porque, como você disse assim, né?
que é muito fácil você odiar aquele que te ofende, mas é difícil você perdoar e abençoar aquele que te ofende. Porque uma coisa é fazer o que todo mundo faz sem nenhum esforço e com naturalidade, que são reações maldosas. Isso ninguém precisa tirar curso, se formar, pegar aulas para aprender a ser vingativo. Isso já nasce com a criança, né? Isso já nasce com a gente. Então, o diferencial de Deus estar na minha vida é a manifestação de coisas estranhas e diferentes à minha intrínseca natureza humana. Então, aí é que nós podemos mostrar a eficácia de Cristo para uma comunidade que precisa ver o poder de Deus. Hoje não adianta mais você chegar para uma pessoa e falar de Deus. Muitas vezes, no passado, a gente vê relatos que as pessoas criam em Deus com mais facilidade. Hoje você chega e fala de Deus, as pessoas dão risada de você, às vezes, alguns, né? E ficam zombando de você. Aí eu fico pensando assim, né? Essa geração só se toca com uma amostragem natural de comportamento. Com palavras, dificilmente nós vamos tocar essa geração que está aí. Mas se nós tivermos uma vida, uma conduta fundamentada na verdade, com certeza isso pode impactar muitas pessoas e provocar reflexões, né? Porque são comportamentos bem estranhos, né? Com relação ao padrão de vida que o ser humano e ao ambiente que ele vive hoje é de muita hostilidade, de muita indiferença, de muita frieza, por causa da iniquidade que se multiplicou, como você falou. Então, para reverter esse quadro, eu penso como aquele que estuda a verdade de Deus há muito tempo e vejo a reação da palavra no coração das pessoas e a manifestação que ela gera nas pessoas. Eu digo assim que a única maneira de nós impactarmos esta geração no final dela é mostrar um testemunho de Cristo através de um viver diário, né? E você sabe assim, que eu não consigo ser amoroso, perdoador e bom com as pessoas pela minha natureza humana, porque eles vão notar que isso é falho e deficiente, porque eu não terei um comportamento contínuo e constante. Quando eu faço esforço, eu vou fraquejar, vou falhar daqui a pouco. Mas se minha conduta, meu comportamento depende de um fluir, de uma natureza, eu não faço esforço. Aí então as pessoas vão observar a veracidade e vão perceber que as promessas de Deus não são utopia, ela é verdadeiramente execuível, né? Quando uma pessoa crê e se dispõe a viver, então Cristo fluirá através daquela vida, porque tem uma natureza interna que é a espécie de um rio. Você não precisa mandar um rio fluir. O rio flui naturalmente. Por quê? Porque aquele é o estado, é a natureza, o ambiente, a gravidade permite que tudo no rio seja natural e espontâneo. Um rio, para ele fluir, não faz nenhum esforço. É uma questão constante, imutável, aquele fluir. Quando eu tenho uma natureza humana e natural, o fluir também é natural. E o que flui do homem natural? O que flui? Flui falsidade, orgulho, vaidade, ciúmes, inveja, competição, medo, incredulidade, ira, ódio, né? Então são as coisas intrínsecas de uma natureza que não faz nenhum esforço e não precisa nem de um aprendizado para essas coisas fluir. Não precisa de apoio para fluir essas coisas. Quando um homem troca internamente a sua parte psicológica pela mente de Cristo, também esse fluir
vai ser normal, porque Cristo só flui dele o amor, a paciência, a misericórdia, a piedade. Então essas coisas o Senhor não faz nenhum esforço para fluir essas coisas, porque emana de uma natureza onde as características e as virtudes estão ali para espontaneamente fluírem. Para que isso aconteça, as pessoas têm que buscar isso, têm que querer, né? Têm que reconhecer em primeiro lugar que isso acontece dentro de si e não encarar mais isso como algo que é normal, digamos assim, porque naturalmente, como o senhor disse, já nascemos com isso, né? Mas isso não é o normal, não é como Deus nos criou originalmente, nem como Ele gostaria que nós fôssemos, não é? Mas para essa transformação, algo tem que ser feito. Sim, e essa transformação começa com uma eleição divina, uma chamada divina, uma escolha de Deus, uma chamada de Deus, uma preparação de Deus, né? Tudo é um processo de Deus na nossa vida. Deus precisa você nascer espiritualmente, crescer espiritualmente para ter um fluir espiritual também. Assim como uma criança nasce, precisa, né, para ter uma vida natural, ela precisa comer, beber, ser educada pelos padrões naturais para fluir o natural do homem. Semelhantemente, o processo espiritual é igual. Então, ninguém vai para Deus porque ele gosta e quer, ele é chamado por Deus. Né? Há uma eleição que aconteceu no passado e num ambiente totalmente espiritual que nós não conhecemos. Isso é um mistério que nós não vamos entender enquanto estamos aqui na Terra. Deus oportuniza todas as almas que são salvas, que nascem nessa Terra, se salvarem. Deus oportuniza todos. Mas repare que nem todos aceitam a chamada de Deus e a oferta de Deus. Então, quem aceita são os eleitos, porque dentro dele já há algo que faz uma ligação, né? Que é uma identificação com o seu Pai, o seu Criador. Há algo, parece assim, que falta naquelas pessoas e que quando ele enxerga Deus, preenche aquilo. Então não são todos. Tem pessoas que não gostam de Cristo, não gostam de falar de Deus e não querem, mas são oportunizadas por Deus. Isso que é interessante mencionar. Às vezes esse chamado de Deus é o simples ouvir de uma palavra, né? Como, por exemplo, nós estamos agora aqui, né? Pode ser que algumas pessoas já estejam ouvindo e sentindo isso, né? Essa necessidade e reconhecendo a necessidade que temos de Deus. Quando você quer pegar um peixe, você põe minhoca no anzol e joga na água, né? Você joga para o peixe aquilo que ele gosta, né? Quando Deus se revela para uma pessoa, Deus está revelando aquilo que ele quer e gosta, mas Deus sabe dentro dele que ele gosta de Deus. Na verdade, é ele que não sabe. Mas essa aparição, essa oferta divina do seu falar aos ouvidos daquela pessoa, vai lá dentro, no seu espírito, algo será preenchido dentro dele. E vai encaixar direitinho essa unção, essa presença de Deus, vai para ali e não sai mais, porque ele achou que gosta, mas não a níveis de consciência psicológica, humana. Isso é algo no espírito do homem, que quando ele enxerga e sente Deus, ele recebe a salvação e não perde mais a presença de Deus. E isso é para a eternidade. A partir daquele momento que ele nasce da água do Espírito, isso prevalece para a eternidade. Com tribulações, sem tribulações, do jeito que se vive no mundo, não importa, independente disso. Independente disso, porque há uma eleição divina sobre essa pessoa. O que é uma eleição divina? É um vazio que essa pessoa tem no seu espírito e que ela procura constantemente em sua vida por Deus. Quando acha, não larga mais, porque Deus também não larga ele. Isso é muito bom, não é? Bem, então nós vamos deixando essa mensagem para você aí refletir durante esta semana
em Mateus, né, no capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. E agradecemos a sua presença aqui conosco, pastor, esperando tê-lo novamente na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Porque a verdade, ela só se torna realidade quando alguém acredita, tem fé e vive o princípio.